Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 19. Bons estudos! É incrível a beleza dessa praia. Nem me fale. É como se nenhum homem tivesse botado os pés aqui antes de nós, como se fôssemos os primeiros. Mais ou menos, né, João? O ser humano sempre deixa suas pegadas. É como os nossos rastros na areia. E aí o mar vem e apaga. Nem sempre. Há pegadas que não se apagam. Marcas da ação humana na superfície da Terra. Como assim? E aí, se interessou pelo assunto? Pois esse é o tema da nossa teleaula. Que marcas a ação humana deixa na superfície da Terra? Como a atividade humana introduz o desequilíbrio nos ecossistemas e prejudica a própria vida. Nesta teleaula, vamos ver que o ser humano modifica o ambiente conforme as suas necessidades e que isso provoca grandes transformações ambientais. Vamos aprender que os seres vivos mantêm uma relação de troca energética com o ambiente e que quando esta troca se dá de maneira natural, temos o que se chama de equilíbrio ecológico. E vamos ver que as mudanças na natureza, provocadas pelas sociedades humanas, visam trazer benefícios para o homem, ou seja, são mudanças que trazem efeitos positivos. E vamos saber que os cientistas criaram o termo pegada ecológica para descrever os impactos da ação humana sobre a Terra e que países mais industrializados imprimem uma pegada mais profunda. Por fim, vamos ver a necessidade de desenvolver formas alternativas para lidar com o ambiente, com o objetivo de atingir o que se chama de desenvolvimento sustentável. Pegadas que nunca se apagam. Nunca tinha pensado nisso. Pois é, mas está na hora de pensar. Que tal começar a pensar agora? O homem modifica o ambiente segundo suas necessidades. Domestica animais e plantas para o seu consumo. Cultiva onde as condições climáticas não são favoráveis. Produz energia elétrica e luz artificial que permite superar os limites da iluminação natural e dispor de um tempo mais longo durante o dia. Constrói diques que possibilitam o controle da água. Abre estradas para o transporte de mercadorias e pessoas. Mais lenha para nossa fogueira. Nossa, aqui isolado de tudo, fica fácil perceber como nós estamos acostumados com algumas coisas, É né? verdade. Como um fogão para fazer café, por exemplo, né? É, pois é. Nós estamos tão acostumados com o ambiente criado pelo homem que fica difícil percebermos a quantidade de trabalho acumulado durante a história humana para resultar no ambiente que conhecemos. Verdade. Você já parou para pensar nas transformações ambientais que foram necessárias para produzir mercadorias que encontramos tão facilmente à disposição nas prateleiras do supermercado? E você, já pensou nas relações que os seres vivos mantêm entre si e com o meio ambiente? Vamos pensar um pouco. Na natureza, todos os seres vivos mantêm relações entre si e com o meio ambiente. Estas relações provocam uma contínua movimentação de energia, pois todos os seres vivos retiram da natureza os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Quando estes seres morrem, a energia que eles retiraram do ambiente volta para o solo. Esta energia poderá ser reaproveitada por outros seres vivos. Assim, existe um equilíbrio entre o que é retirado e o que retorna ao ambiente. Isto é conhecido como equilíbrio ecológico. A Terra é a morada do homem. Então, os recursos, os meios necessários para a vida humana estão todos depositados na superfície da Terra. Então, o equilíbrio ecológico é básico para a qualidade de vida, para boas condições, para a reprodução da sociedade. Agora, sem dúvida, o desdobramento da vida humana vai trazendo marcas, deixando marcas, certo, nos diferentes lugares. Não necessariamente negativo, também há coisas positivas. O aparecimento das sociedades humanas foi marcante como um novo elemento da natureza devido às mudanças que passaram a provocar na biosfera.
Essas mudanças trouxeram efeitos positivos e negativos para os homens. Você saberia dizer alguns efeitos positivos dessas mudanças? Depende do tipo de mudança. Se desmatar alguma coisa, por exemplo, não traz nenhum benefício. Não pode a pessoa acabar com a natureza e trazer benefício para a pessoa, de jeito nenhum. Qualquer mudança que o homem provocar na natureza que não a prejudique, vai estar beneficiando o ser humano. Eu acho que o reflorestamento e as atitudes de conservação do que a gente ainda tem são fundamentais. Já provou diversas vezes que se a intenção é boa, se a inteligência colabora e o bom senso anda de mãos dadas, com certeza isso é possível, né? Os efeitos positivos decorrentes das mudanças que as sociedades provocam na natureza são aqueles que trazem benefícios para os homens. E exemplos não faltam. A produção de alimentos e de produtos industrializados. A melhoria das condições de moradia com o fornecimento de água tratada e encanada. E a instalação de redes de esgoto. São alguns exemplos de efeitos positivos, bem como todo o desenvolvimento tecnológico nos ramos da medicina, dos transportes, das comunicações, enfim, tudo aquilo que auxilia as sociedades humanas em suas atividades. Como chama o ambiente, que é o resultado da ação humana sobre a superfície terrestre? A gente já viu isso antes. Como chama mesmo? Como já vimos, o resultado da ação humana sobre a superfície terrestre nos conduz à ideia de tecnosfera. Mesmo aqui, nesta praia deserta, percebemos que todo o desenvolvimento tecnológico e todos os benefícios que vêm das novas tecnologias são conseguidas à custa da transformação da natureza. Era o pessoal do telecurso. Eles pediram para a gente não esquecer de falar do conceito de pegada ecológica. Cientistas preocupados com a ação humana sobre os ecossistemas criaram o termo pegada ecológica. Este termo foi criado para descrever os impactos da ação humana sobre a Terra. Os países mais industrializados, como os Estados Unidos e o Canadá, que possuem uma porcentagem da população mundial relativamente pequena, imprimiram uma marca profunda na superfície terrestre. Já a Ásia, com cerca de metade da população mundial, é responsável por rastros de sua presença muito menos impactantes. Há uma relação direta entre população e impacto ambiental. O maior número de pessoas implica o maior uso dos recursos, implica a ocupação de maiores áreas e, nesse sentido, o nível de impacto aumenta. Você tem mais produtos sendo utilizados, você tem mais lugares, você tem mais processos sendo mobilizados pelas formas de produção. E quanto maior a aceleração disso, maior a pegada ambiental. Os países mais desenvolvidos utilizam um maior número de recursos. Quanto maior a produção, quanto mais ela é dependente de determinadas matrizes energéticas, maior o uso que ela faz dos recursos disponíveis na superfície da Terra. Quanto mais rica uma sociedade, mais lixo ela gera. Então a meta, digamos assim, é um uso mais racional desses recursos, certo? E formas tecnológicas que amenizem os níveis de impacto. Você acha que a destruição do ambiente terrestre pode acabar destruindo o próprio ser humano? Bom, acho que já tem destruído, né? Acho que todo mundo vive num clima hostil, tão hostil entre si quanto com relação ao meio. Tudo pra gente vem do meio ambiente, né? Oxigênio, alimentação, tudo diretamente. Aquecimento global e tudo mais, isso aí vai acabar com a gente, né? Água, principalmente. A Terra é o grande sistema onde a sociedade exerce um papel preponderante. É o ser humano que causa o maior impacto na natureza. E a destruição do ambiente terrestre pode significar a destruição do próprio ser humano. O que fazer? Eu acho que as pessoas têm que agir mais humanamente, né? Parar de dar tanto valor para as coisas materiais, começar a ser mais humanas, né? E a gente deve começar a repensar nossas relações um com o outro e com a natureza de novo para poder não só tentar dominá-la e sim desfrutar dela e sem maiores prejuízos para ela e para a gente. É necessário o desenvolvimento de formas alternativas de lidar com o ambiente. Atualmente, tem se pensado em formas não destrutivas de utilização dos recursos naturais. Essa história de formas não destrutivas de utilização dos recursos naturais tem a ver com um jeito diferente de pensar a relação do ser humano com a natureza, né, Joana?
Um jeito diferente de se relacionar com o futuro do planeta, com as gerações futuras, você não acha isso? Exatamente. É o que se chama de desenvolvimento sustentável. A ideia de desenvolvimento sustentável tem como princípio básico adequar a produção e o consumo de alimentos e bens materiais a uma situação que não comprometa o futuro do planeta e das gerações futuras. O desenvolvimento sustentável deve ter como compromisso básico preservar os recursos naturais, reciclar os produtos, eliminar os resíduos e desenvolver fontes de energia alternativas que não poluam nem destruam os ecossistemas. É muito legal essa ideia de pegada ecológica. É fundamental a gente reconhecer os efeitos da ação humana sobre o ambiente. E também perceber que a profundidade da pegada varia entre as regiões do mundo. Em países mais industrializados, com maior consumo de recursos naturais, a pegada é mais profunda. É que está mais do que na hora de adotar procedimentos sustentáveis para reduzir os impactos ambientais e melhorar a qualidade de vida. Ô, Joana, olha o que eu encontrei. Nossa, na hora exata. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nesta teleaula, vimos que o ser humano modifica o ambiente conforme as suas necessidades e que isso provoca grandes transformações ambientais. Aprendemos que os seres vivos mantêm uma relação de troca energética com o ambiente e que quando esta troca se dá de maneira natural, temos o que se chama de equilíbrio ecológico. Vimos que as mudanças na natureza provocadas pelas sociedades humanas visam trazer benefícios para o homem, ou seja, são mudanças que trazem efeitos positivos. Ficamos sabendo que os cientistas criaram o termo pegada ecológica para descrever os impactos da ação humana sobre a Terra e que países mais industrializados imprimem uma pegada mais profunda. Por fim, vimos a necessidade de desenvolver formas alternativas para lidar com o ambiente, tendo como objetivo atingir o que se chama de desenvolvimento sustentável. E aí, que marcas a ação do homem deixa na superfície da Terra? Como a atividade humana introduz os desequilíbrios nos ecossistemas e acaba por prejudicar a própria vida? Quem vai dar respostas a essas perguntas é você. Mas antes, dê uma boa lida no seu livro de estudos. Bons estudos e até a próxima. Tchau. Tchau.